Agora nós vamos falar das notícias da metrópole, o que acontece aqui na nossa região. E a primeira notícia é em relação à dengue, porque um levantamento realizado pela Prefeitura de Campinas aponta que 32,9% das doses da vacina contra a dengue foram aplicadas na cidade desde o início da campanha. Confira na reportagem de Rafael Turati. O Murilo, de 14 anos, aproveitou para tomar a vacina contra a dengue no Centro de Saúde Vila IP, no Jardim das Oliveiras. Eu venho me prevenir, né, para não contrair dengue. Porque perdi um vizinho faz 15 dias pela dengue. Tá tendo muitos casos em Campinas, né, e como ele tem comorbidade, resolvi trazer para se prevenir. Então, para não continuar a proliferação, eu tô com uma vizinha que está com suspeita, eu resolvi trazer e aconselho todas as mães a trazerem seus filhos, porque é uma coisa boa. Aos 10 anos, o Otávio também se imunizou contra a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Se nós não tomar, você fica doente. Aí, se você ficar doente, tem que ir para o hospital. Eu, como enfermeira, eu acompanho a lotação que está nos hospitais e a gravidade que é essa doença. Então é muito importante eles terem como se defender, ter como evitar essa lotação nos hospitais e manter a saúde das crianças, né? De acordo com um balanço divulgado pela Secretaria de Saúde de Campinas, foram aplicadas 5.959 doses da vacina contra a dengue na cidade desde o início da campanha, no dia 11 de abril. E esse número corresponde a 32,9% dos imunizantes disponíveis para o público-alvo, que são crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos de idade. O município recebeu 18.063 doses, suficiente para atender 19% da faixa etária contemplada. Essa população é estimada em 91.200 pessoas em Campinas. A gente entende que esse público, né, de adolescentes, criança nessa faixa etária, já tem uma dificuldade maior em aderir às vacinas todas, né, que são recomendadas para essa idade. Mas em relação à vacina da dengue, a gente tem visto até uma procura bem expressiva. O município tem feito aí cerca de 700 doses, um pouco mais até de doses aplicadas por dia. Sempre que é uma vacina nova, às vezes as pessoas ficam meio receosas, preocupadas, mas por conta de estarmos vivendo uma epidemia, de sabermos aí do risco da doença, sempre que a vacina é introduzida, a gente costuma ter essa procura. Então, para a gente, apesar de ser uma faixa etária aí difícil de alcançar, a gente tem entendido que a campanha tem sido favorável. Vacina sempre, né, para qualquer doença, ela é sempre uma estratégia muito potente. Ela evita as complicações, internações, óbitos, e a vacina da dengue vem nesse mesmo sentido. É mais uma estratégia para a gente garantir aí a segurança da população, diminuir a incidência, né, de casos de hospitalização, de internação, de óbito. Então, por isso que é fundamental que recebam a dose. As doses estão disponíveis em todos os 68 centros de saúde de Campinas. As salas de vacinação funcionam conforme o horário de atendimento de cada unidade. Para receber a vacina, não é preciso realizar agendamento. É necessário levar documento de identidade com foto e é recomendado levar a caderneta de vacinação se tiver. A gente tem trabalhado muito com a questão da comunicação, né? Então, uma estratégia foi a distribuição em todos os serviços. Então, entendendo aí que facilitando o acesso, a gente facilita, né, essa ampliação da vacinação. E, para além disso, todas as estratégias de comunicação, toda essa parceria com a educação, essas são as estratégias pensadas nesse momento. Como eu falei, vacina é fundamental aí para a prevenção das doenças. O que a gente sempre alerta é que em relação à dengue, essa vacina ela não vem para proteger os casos neste momento que a gente já está vivendo aí uma epidemia, principalmente por conta do intervalo de 3 meses. Então, mesmo que recebam a vacina contra a dengue, é importante que continuem mantendo todos os cuidados em relação ao controle de criadouros, ao uso do repelente. Então, essas orientações, elas continuam vigentes e são aí fundamentais para a gente garantir a minimizar, né, os casos no município. Para quem é pai ou mãe de adolescentes de 10 a 14 anos, a Ângela dá um recado. É um meio da gente evitar que eu falo que ninguém merece filho doente. É muito triste a gente ver filho da gente doente. Então, o que a gente puder fazer para evitar é importante. E é acessível, é de graça, por que não utilizar?
Olha, no último sábado, 14 centros de saúde aqui de Campinas ficaram abertos para vacinação, não só da dengue, como também outros imunizantes e também para o atendimento às pessoas com sintoma da dengue. Além disso, a região do Jardim Aurélia recebeu aí o mutirão de combate à dengue, que são os agentes de saúde que vão de casa em casa dar orientações e também, caso seja necessário, acabar com os criadouros, inclusive com a operação Cata-Treco para aqueles imóveis ou terrenos que tinham aí qualquer tipo de criadouro de dengue. É importante lembrar que até o último aí relatório da prefeitura, que foi na semana passada, número que deve ser atualizado no final desta tarde, nós tivemos em Campinas 68.867 casos confirmados de dengue, com 14 óbitos na cidade neste ano de 2024. Por isso, claro, a orientação é para todo cuidado em relação à dengue, aos criadouros, os possíveis criadouros do Aedes aegypti e também para essas crianças que estão aí na idade de serem imunizadas, que você leve o seu filho ou se você é responsável de uma criança dessa idade, para que ela possa ser imunizada o quanto antes. Agora a gente vai falar um pouquinho de uma curiosidade aqui em Campinas. O trânsito da cidade tá caótico, um monte de coisa, mas sabia que aqui na nossa cidade cerca de 5.000 motoristas com mais de 80 anos estão dirigindo, porque o Detran divulgou os dados desses motoristas aqui na cidade. Olha, eles estão plenos, hein? Confira. Ela tira o carro da garagem apertada com uma facilidade de dar inveja. Dona Cecília tem 80 anos, ficou viúva aos 27, até então não dirigia. Com 3 filhos na escola, não tinha outra escolha. Teve que tirar carteira de habilitação. Eu gosto muito de dirigir, sou cautelosa, mas eu acho que é, como eu já falei, necessidade. Agora, uns melhor, outros pior, né? A gente não pode julgar pela idade, e sim pela responsabilidade. Agora, Dona Cecília não vê a hora de renovar a habilitação? Agora em julho, eu fiz uma cirurgia nos 2 ombros, que eu tive ruptura de tendão, e então por isso eu tenho um carro automático. E eu agora 3 anos, né? Porque 60 a mais é 3 anos. Eu vou renovar em julho. Tomara que ele me dê mais 3. Com carteira de motorista desde os 22 anos de idade, seu Jair, de 83, conta que dirige quando está trabalhando e a passeio. Venho de casa para a loja, da loja para casa, vou almoçar, volto. E às vezes eu vou nas cidades vizinhas também. Nosso fim de semana eu vou nas cidades vizinhas também com meu carro, em algum lugar por aí. E vou ao supermercado, entende? Mais ou menos isso é que eu faço, não tem mais coisa que fazer, não. E o senhor gosta de dirigir? Adoro dirigir. Eu dirijo desde... Eu tirei a carta com 22 anos de idade. Eu dirijo até hoje. Eu já tive caminhões, já dirigi caminhão na estrada, já fiz o interior todo de caminhão. Eu tinha uma frota de caminhão. Consciente, ele sabe que é preciso estar sempre muito concentrado no trânsito. Por conta da idade, precisa prestar mais um pouco atenção. Claro, precisa sim. Por conta da idade, precisa prestar mais atenção. Segundo dados do Detran, aqui em Campinas, os motoristas que têm entre 81 e 90 anos, que dirigem com a CNH dentro do prazo de validade, 3.500 são homens e 1.255 são mulheres. De 91 a 100 anos, os números caem significativamente. São 16 mulheres e 135 homens. Hoje a gente tem um número maior, né, de condutores do sexo masculino do que o sexo feminino. Mas para essa faixa etária, o volume de condutores do sexo masculino com mais de 80 anos, ele é superior ao número de condutores do sexo feminino em relação ao todo, né? Então, condiz com a mesma faixa etária para todo o estado, mas se a gente for olhar o número em geral, para condutores de sexo masculino é um pouco maior do que as demais faixas etárias. Ainda segundo a diretora de habilitação do Detran, todos os públicos, independentemente da idade, precisam estar atentos para a renovação da CNH.
a validade da CNH, ela diferencia das demais validades a depender da idade do condutor. Então, condutores com até 50 anos, o documento de validade pode ter até 10, de 50 a 69 até 5, e condutores com mais de 70 anos, a validade ela tem um limite de 3 anos. Então, para condutores com mais de 80, eles se encaixam aí na faixa de validade da CNH de até 3 anos. Nessa avaliação médica, né, nessa avaliação de aptidão física e mental, o perito ele pode, inclusive, reduzir essa validade. Então, o prazo máximo de validade de 3 anos ele pode ser reduzido. Gracinha, né? Só é importante lembrar que agora, então, a validade são de 3 anos para as pessoas com mais de 80 anos para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Agora a gente vai falar sobre a campanha do agasalho, porque tivemos aí um balanço com recebimento até agora de 408 quilos de roupas e cobertores esse ano nessa campanha que tem como slogan "Transforme o tom deste inverno". Um hot site foi lançado com todas as informações para a mobilização, que fica ali inclusive no site da prefeitura, tem os locais, são mais de 100 locais aqui. E a propósito da campanha é a distribuição de roupas de inverno e cobertores à população em situação de vulnerabilidade. A campanha vai até o dia 31 de julho, podendo ser prorrogada em caso de necessidade. E olha só, as principais preocupações são com as doações de roupas masculinas e cobertores. A Secretaria Municipal de Assistência Social, inclusive, pede para que as pessoas deem importância de não se doar roupa em mau estado de conservação. A gente lembra bem que quando a gente vai doar roupa, a gente pensa assim: será que isso serviria para que eu usasse? Se servir, você pode doar. Se você fala, não, isso eu jogaria fora, então, gente, vamos evitar doar. É importante também salientar que, inclusive, depois é feita uma triagem de cada uma dessas doações. E a Câmara de Campinas é um dos postos de arrecadação com 2 pontos. Um na entrada da Avenida da Saudade e outro na entrada do plenário, que fica na Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66. As doações de roupas e cobertores serão encaminhadas aos serviços que atendem a população em situação de rua, serviços localizados nos bairros, que são os CRAS, abrigos municipais e para entidades parceiras da Prefeitura de Campinas.